Olá para quem nos ouve em mais uma investigação detalhada de hoje. Olá! Então, hoje eu estou muito animado porque o foco dessa nossa imersão recai sobre um documento que, olha, acabou de sair do forno. E que documento, né? Exato. Tem o poder de mudar absolutamente tudo no cenário da saúde e da tecnologia. Com certeza. A gente está falando da novíssima resolução número 24554 do Conselho Federal de Medicina aqui do Brasil. Publicada agora em 11 de fevereiro de 2026. Isso. E a missão da nossa conversa hoje é destrinchar como esse conjunto de regras não é só um emaranhado de limites jurídicos. Não mesmo. Na verdade, é o grande sinal verde. É o motor de arranque que vai ditar como a inteligência artificial vai trazer inovação para a medicina no Brasil. E uma inovação estruturada. Exatamente. E para quem nos acompanha, a base de toda a nossa análise de hoje é o texto integral dessa resolução. O que inclui, claro, os anexos detalhados. Aham. E a exposição de motivos que vem junto com o documento original. O que dá um contexto enorme para a gente entender as intenções do Conselho. Total. Ok, vamos desempacotar isso, porque a linguagem técnica, às vezes, esconde um futuro que é fascinante. O cenário que a gente tem em mãos é de uma magnitude impressionante. Eu fico muito surpresa com a clareza do texto. E olha que texto jurídico geralmente é denso, né? Mas aqui não se trata de uma recomendação passageira ou um guia de boas maneiras. Não, é a regra do jogo agora. Exato. É uma estrutura regulatória abrangente e o que é fascinante aqui é a forma como o documento foi desenhado para ser um catalisador de inovação. Para acelerar mesmo as coisas. Sim, existe uma tentativa muito clara de equilibrar esse avanço tecnológico acelerado com a ética milenar da profissão médica. Até porque a inteligência artificial já está aí. A resolução reconhece isso de peito aberto, a IA é uma realidade inegável. O elefante na sala. O ponto central é que adotar essas ferramentas deve promover um salto de eficiência e destravar o desenvolvimento de novas soluções. Mas sem abrir mão da segurança, claro. E da transparência para quem busca o atendimento. Isso é fundamental. Bom, para quem está acompanhando a nossa análise, seja alguém da área da saúde, alguém desenvolvendo software, ou só um paciente esperando a próxima consulta. Que somos todos nós, no fim das contas. Exato. Entender essas diretrizes é entender como vai ser a sua próxima ida ao médico. A inovação está entrando nos consultórios de vez. Nos hospitais, no SUS, e agora a gente tem um manual de instrução disso. Um manual bem detalhado. Então vamos entrar logo na primeira grande questão que o texto aborda. A relação entre o médico, a máquina e a inovação segura. Esse é o capítulo 2, bem focado nisso. Isso. E tem uma definição muito clara de que a inteligência artificial entra exclusivamente como uma ferramenta de apoio. Um copiloto. Exatamente. O médico tem o dever de usar a IA só assim. E o mais interessante... Ele tem o direito explícito de recusar? Sim, recusar o uso do sistema se ele julgar que é inadequado para aquele paciente específico. Os artigos 3º e 19º falam disso. E se a gente conecta isso ao quadro geral da inovação tecnológica, essa garantia de autonomia médica é a grande chave. Como assim? Paradoxalmente, dar o poder de dizer não é o que destrava o progresso do software. Porque tira o medo. Exato. Historicamente, quando a gente tenta adotar tecnologia nova em setores críticos, rola uma desconfiança enorme. Claro, ninguém quer ser substituído. Então, quando as regras oficiais garantem que a médica ou o médico preserva a palavra final, sem ser obrigado a seguir um algoritmo cegamente, o medo da substituição desaparece. A classe médica ganha segurança jurídica e psicológica para experimentar a ferramenta. Saber que não vai ter penalização institucional por discordar da máquina. Desde que a conduta siga as boas práticas, claro. Sim. Isso derruba a barreira de entrada. A inovação não ganha tração quando é enfiada a goela abaixo. Não mesmo. Ela decola quando o profissional humano percebe o sistema como um copiloto altamente capacitado e quer ter ele ali do lado. Mas olha, isso me levanta uma dúvida prática bem interessante aqui. Pode falar. Se a IA consegue, por exemplo, ler uma ressonância magnética com uma precisão absurda. Cruza milhares de dados em segundos. Porque a resolução proíbe expressamente que a máquina comunique o diagnóstico de forma direta. Tem uma passagem forte sobre isso. O artigo 5º, ele veta totalmente a IA de dar diagnósticos, prognósticos ou decisões terapêuticas sem a mediação humana. Sim, é proibido. Mas se a ideia é inovar e ser mais rápido,
Por que botar o humano como um pedágio obrigatório nessa comunicação? Porque a inovação na saúde não diz respeito só à precisão matemática. Diz respeito aqui, então. A eficácia do cuidado. A resolução é muito firme em dizer que colocar esses sistemas não pode enfraquecer a empatia. Que é a base da relação médico-paciente. Exato. Por mais avançado que seja o algoritmo para achar uma doença grave, O algoritmo não sabe dar uma notícia ruim. a escuta qualificada, o amparo emocional naquela hora difícil, isso continua sendo uma tarefa intransferível. É coisa de humano. A tecnologia entra para fazer o trabalho pesado. Análise de dados, triagem. Agilizando a descoberta. O grande salto de inovação é que o sistema libera o tempo e a carga mental do profissional, Para ele poder focar no paciente. no que a máquina nunca vai fazer. Olhar nos olhos, entender o contexto daquela família, oferecer conforto. A IA potencializa o intelecto e o tempo do médico. É a máquina fazendo o trabalho invisível para que o humano possa estar mais presente. Muito bom. E puxando o gancho desse trabalho invisível e da parte de software, O anexo 3. esse mesmo, tem um ponto na resolução que é, olha, um prato cheio para o mercado de tecnologia. É um manual de instruções para startups. Sim, cria um ecossistema perfeito para os desenvolvedores. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para a inovação. A norma exige prioridade no desenvolvimento cooperativo. E traz para o palco aquela palavra mágica de quem trampa com tech. Interoperabilidade. E isso é colossal. O texto fala muito abertamente sobre incentivar o uso de padrões abertos de integração. APIs abertas. Sugere até preferência por código aberto, o open source. Qual é o impacto real e prático de exigir essa interoperabilidade toda? Na engenharia de software de saúde, o maior pesadelo sempre foi lidar com ilhas de informação. Um hospital não fala com o outro. Exatamente. O hospital privado A usa um sistema fechado. O hospital B usa outro. O SUS tem as bases dele. Fica tudo fragmentado. E os centros de pesquisa operam em outros formatos. A exigência de interoperabilidade quer implodir essas ilhas. Fazer todo mundo falar a mesma língua. As plataformas vão precisar conversar entre si de forma padronizada. Isso acaba com o retrabalho crônico. Construir uma estrada nova toda vez que for vender um carro? A estrada já segue um padrão universal. Faz todo sentido. E tem também o incentivo à customização local que a fonte cita. Isso é vital num país do tamanho do Brasil. Significa que uma ferramenta pode ser adaptada para a realidade de um hospital específico no interior. Exatamente por aí. O incentivo a soluções adaptáveis e open source permite que o motor da IA seja treinado com dados daquela região. Faz diferença. Total. A realidade epidemiológica lá do norte do Brasil é bem diferente da do sul. Verdade. As doenças endêmicas mudam. Um algoritmo engessado, treinado só com dados de uma capital do Sudeste, perde eficácia em outras regiões. Então, quando a regra incentiva o código aberto, Ela está dizendo para a indústria: construam plataformas flexíveis. Essa é a fórmula para que as pequenas e médias empresas consigam competir. cria um mercado mais dinâmico. Menos dependentes de 3 ou 4 gigantes globais de software. Isso é trazer inovação real para a ponta. Sabe uma coisa que a gente sempre ouve no mundo da tecnologia? Que regulação freia a inovação. Isso, que regra demais atrapalha. Mas o documento traz uma estratégia de categorização que parece fazer o oposto. O anexo 2, a classificação de risco. Ele divide as ferramentas em 3 níveis bem definidos: baixo, médio e alto risco. Isso é muito inteligente da parte do conselho. A categoria de baixo risco abraça coisas como agendamento inteligente, tarefas puramente administrativas, Tradução de prontuário para uso interno. chatbots que só dão informação geral, sem conselho clínico personalizado. Ao criar essa categoria de baixo risco, com regras bem mais flexíveis, o conselho cria um sandbox maravilhoso Um ambiente de teste seguro, para os desenvolvedores inovarem muito rápido. porque o hospital já é uma estrutura complexa, né? Imensa. Se a regulação cobrasse o mesmo nível de auditoria governamental para um sistema de gestão de leitos, E para um algoritmo de cirurgia cardíaca, o custo financeiro ia matar a inovação administrativa. ficaria inviável. Separando essas coisas, a regra libera as startups para atacarem os gargalos burocráticos com força total. E a gente sabe que a burocracia também afeta a saúde. Inovações assim podem zerar filas de triagem, otimizar estoque de remédio, revolucionar o faturamento. Muito rápido, porque o risco clínico direto é quase nulo ali. Mas aí vem a pergunta. Como ficam as inovações que realmente tocam no diagnóstico?
Aí a gente entra no médio e alto risco. O risco médio pega as aplicações que apoiam decisões clínicas, mas sob forte supervisão humana. O sistema sugere, mas a médica tem que dar o aval antes da ação. E o alto risco engloba decisões críticas. Questões de vida ou morte, pacientes vulneráveis. Ações que trazem consequências irreversíveis. Nesses casos, a regra impõe testes exaustivos, auditorias rigorosas. Monitoramento contínuo. É como um semáforo de trânsito. Boa analogia. O semáforo permite correr naquela via expressa da administração do hospital. Mas exige redução de velocidade nas zonas escolares, digamos assim, da prática clínica. E para o ciclo de desenvolvimento de software, o mais legal é que essa gradação é dinâmica. Como assim, dinâmica? Se um sistema nasceu como baixo risco, mas ganha uma atualização que dá mais autonomia para ele, Ou muda o contexto clínico? ele precisa ser reclassificado. A regulação entendeu como a tecnologia atual de fato funciona. Software não é uma caixinha fechada que não muda mais. Ele evolui, recebe pacotes de dados, as regras acompanham essa fluidez sem sufocar a criação de novas versões. Perfeito. E, falando em fluidez e evolução, a fonte traz uma surpresa muito boa sobre tecnologias de ponta. As IAs generativas. Isso. O anexo 1 cita e regulamenta o uso de inteligência artificial generativa e os grandes modelos de linguagem, os LLMs. É fascinante ver um documento oficial prever isso tão cedo. Prevê a IA criando relatos médicos do zero, sintetizando literatura científica nova, Atuando como assistente virtual. até gerando imagem médica sintética para treinamento. Já assumem que a IA escreve e desenha sozinha. Isso mostra que eles não estão olhando para o passado, estão regulando o que está sendo codificado agora. Mas junto com esse potencial todo, tem um filtro ético pesado. A avaliação de impacto algorítmico. Quando a gente delega texto e análise para um LLM, tem que garantir que funcione para todo mundo. E por isso a resolução é intransigente ao proibir o que eles chamam de viés discriminatório ilegal ou abusivo. Porque o algoritmo aprende com o passado, né? Se o histórico de atendimento de uma região tem preconceito de raça, de gênero, A máquina vai replicar isso. vai replicar e escalar o padrão ruim se não for corrigida. Mas como essa regra bate na prática para quem está criando a tecnologia? Se for detectado um viés indevido, o modelo tem que passar por medidas corretivas imediatas, um retreinamento. E se não der jeito? Se o viés for grave e não sair? O sistema deve ser sumariamente desligado. Perde a permissão de operar. Nossa, isso não assusta as empresas que estão gastando milhões nisso? Pode assustar quem quer pegar atalho, mas para a verdadeira inovação, é um selo de qualidade. Entendi. Força a indústria a elevar o sarrafo. O desenvolvedor sabe desde o dia 1 que não basta o algoritmo ser rápido. Tem que ser universalmente justo. Não adianta uma IA brilhante de dermatologia que só funciona em um tom de pele. Ela vai ser descontinuada na primeira auditoria. Isso obriga a incluir diversidade na captação de dados. Não só por ética, mas para o software sobreviver no mercado. É nivelar a inovação por cima. E essa exigência de excelência vai até a ponta final da cadeia. O paciente. Os direitos de quem está recebendo o cuidado, artigos 10 e 11. A inovação é obrigada a operar na luz do dia agora. De forma relevante no caso dele. E não é só saber. Tem o direito a uma segunda opinião humana. E o direito de recusar formalmente o uso da IA no atendimento. Transparência não é opcional. E isso está amarrado aos conceitos de Privacy by Design e Privacy by Default. Que conversam direto com a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem projeta, a privacidade não pode ser um remendo no final do projeto. Tem que nascer com ela. O nível mais alto de proteção, com dados anonimizados, tem que ser o padrão assim que o sistema é instalado. Porque os dados dos pacientes são o combustível que treina a inteligência artificial, né? Exato. Impulsionam a inovação, mas a troca é que os cofres de segurança precisam ser impenetráveis. E tem mais dois conceitos técnicos pesados na norma que vão mudar como os engenheiros desenham essas plataformas. Um sistema não pode só cuspir um resultado na tela feito uma caixa preta. A explicabilidade exige que a gente compreenda a lógica da máquina.
como ela chegou naquela recomendação. E a contestabilidade garante que nenhuma decisão da IA seja irreversível. O paciente e o médico precisam de mecanismos claros para questionar o algoritmo. A inovação vai ter que aceitar ser auditada o tempo todo, impede aquela automação cega. E para garantir que tudo isso saia do papel na rotina do hospital, a resolução cria uma exigência institucional forte. Qual? Toda instituição de saúde que usar IA vai ter que criar uma comissão de IA e telemedicina, Uma comissão interna. coordenada por médicos, ligada à diretoria técnica. Ela vai ser a guardiã do sistema. Supervisiona governanças, atualizações. Audita as falhas. E pensando no mercado, essa comissão vira a porta de entrada para a inovação. As startups vão saber exatamente com quem conversar lá dentro. E quais requisitos cumprir para vender as soluções. Bom, no fim das contas, a mensagem do Conselho Federal de Medicina com a Resolução 2454 é muito nítida. Muito. O Brasil está criando um terreno sólido para que a inovação responsável aconteça. A própria exposição de motivos diz que o objetivo é estimular o desenvolvimento tecnológico. Essa pesquisa e a colaboração entre universidades, governo e empresas. Ao definir essas comissões internas, vias rápidas para as IAs de baixo risco. Padrões abertos de API. O cenário é de uma aceleração sem precedentes. A medicina brasileira está caminhando para um futuro de hiperconectividade e muita eficiência algorítmica. Mas com a garantia de que a essência do cuidado humano continua no centro. Entender essas regras hoje é a lente para ver a transformação dos próximos anos. O futuro da saúde passa por ferramentas que leem volumes massivos de dados em segundos para achar o melhor tratamento. A pergunta nos corredores das clínicas vai ser sempre o que a IA processou sobre aquele caso. Entender como essa tecnologia é construída para ser auditável. Como o mercado é incentivado a quebrar essas barreiras de integração. E como a autonomia de todo mundo é preservada. Isso permite visualizar um sistema muito mais preventivo. A engenharia de software e a ciência da vida trabalhando juntas. Uma revolução imensa, com um roteiro pronto para acontecer. E para encerrar nossa imersão de hoje, fica aqui uma ideia, uma provocação para quem nos ouve pensar. Qual? Se com essas novas diretrizes, a classe médica tem o dever ético e legal de exercer um julgamento crítico profundo sobre os algoritmos. Precisando entender como a máquina pensa, como foi treinada. E quais são as limitações matemáticas daquele modelo. Como as faculdades de medicina vão ter que mudar os currículos a partir de hoje. É uma ótima pergunta. Será que num futuro bem próximo, as aulas clássicas de anatomia humana Vão ter que dividir espaço no laboratório com aulas de anatomia de algoritmos e ciência de dados. o médico do futuro vai ter que ser um pouco cientista de dados? É um mundo novo. E a medicina no Brasil acabou de dar um passo largo e irreversível na direção dele. Sem volta. Fica essa reflexão sobre o que nos aguarda. A gente se encontra na nossa próxima investigação. Até a próxima.